Grand Round de hoje, na verdade, pretende um pouco fazer uma homenagem ao grupo da pediatria, em especial o grupo do transplante hepático, já que nós estamos aí completando 16 anos de transplante hepático aqui no hospital, e é um dos hospitais referência no atendimento das doenças hepáticas nas crianças. Eu casualmente estava dando uma olhada no assunto e me deparei com uma medida provisória, um parecer do Supremo Tribunal Federal. Alguém sabe aqui o que é doença do xarope do bordo? Acho que você deve conhecer, eu não sabia o que era isso. Vocês devem saber todos aí. Teve um parecer do Supremo Tribunal Federal que, em relação a uma criança com doença do xarope do bordo, que entrou solicitando que o transplante hepático fosse feito nos Estados Unidos. E isso foi em 2009. E o Supremo Tribunal disse que não entendia que essa era uma medida adequada, considerando que o Brasil tinha centro de transplante. No entanto, esse parecer acabou sendo derrotado e prevaleceu uma decisão de que o juiz determinou porque existia uma questão de controle metabólico no pós-operatório desse tipo específico de transplante e que, portanto, o SUS deveria fazer a transferência da criança para os Estados Unidos, fazer o transplante lá e ainda levar um médico junto para o médico aprender como é que se faz esse tipo de transplante para trazer para cá. Eu achei isso inusitado e acho que cabe a gente colocar essa observação no início desse Grand Round para que todo transplante hepático pode ser feito aqui. Me surgiu essa dúvida. E realmente existe essa condição de alguns tipos não serem feitos? Essa é uma doença específica, então. Bom, já vou começar a falar, né? Na verdade, essa doença, naquela ocasião, tinham cerca de 10 casos transplantados, todos nos Estados Unidos, no único local, em Pittsburgh. Então, na verdade, o pior é o controle metabólico no transoperatório. E nós acabamos nos envolvendo com isso desde 2009, junto com o grupo de genética médica do hospital, que é nosso grande parceiro. Nós conseguimos formular um edital e submetemos esse edital ao CNPq e nós ganhamos, e nós temos um edital grande sobre tratamento e diagnóstico da doença do xarope do bordo, e a ideia é que essa doença agora seja transplantada aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, provavelmente, os pacientes não precisam mais sair do país, né, e a verba do Ministério fica no país. Bom, eu acho que, para mim, foi uma notícia inusitada. Então, eu acho que mais, então, reforça que esse Grand Round vem ao encontro de nós divulgarmos todas essas informações. Início do round. Bom dia a todos. Muito obrigado por esse espaço. Eu quero rapidamente, não vou ter discurso, mas eu vou ter que ler porque o senhor me atrapalha. O primeiro transplante hepático infantil no mundo ocorreu em 1963. Até a década de 70, o número de transplante hepático infantil era inferior a 200 e a sobrevida era apenas de 20%. Nos últimos anos, houve significativas mudanças nesse cenário e o transplante infantil evoluiu a partir de um tratamento experimental para um tratamento padrão e único para salvar a vida de crianças em estágio final de doença hepática e de algumas doenças metabólicas, como o professor Nazi referiu agora. Consideração importante é que o transplante infantil, neste transplante é vital o reconhecimento de muitas e substanciais diferenças entre adultos e crianças. Estas diferenças transcendem a idade e o tamanho, estendendo-se a outros diversos fatores que incluem etiologia e estágio final da doença, considerações fisiológicas,
técnicas e fatores do doador, imunologia, o órgão doente, farmacocinética, complicações pós-transplante. O aumento da sobrevida no longo dessas décadas, na maioria dos centros, são atribuíveis aos cuidados pré-operatórios e tratamento intensivo, o suporte nutricional, técnicas cirúrgicas avançadas, métodos de diagnóstico, profilaxia e tratamento das infecções, suporte psicológico e o desenvolvimento de novas drogas imunossupressores. Vejam bem que é um tratamento multiprofissional. Em 90, a liderança, o pioneirismo de 2 professores da Faculdade de Medicina e o apoio institucional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre iniciou os preparativos para o transplante hepático infantil aqui nessa instituição e evoluiu para que em março de 95 fosse realizado o primeiro transplante hepático infantil no Hospital de Clínicas. Fazem 16 anos, portanto. Nesse Grand Round, que é um espaço acadêmico de excelência da nossa instituição, torna-se, antes de iniciar essa apresentação, um momento imperativo para nós, Serviço de Pediatria, Hospital, Unidade de Gastropediatria, homenagear 2 professores e toda a sua equipe que, com todo o pioneirismo, toda a coragem, levaram a instituição a tornar-se um centro de referência no país, como foi dito recentemente. Muito obrigado, professores Demis Reverbel da Silveira, professor Guido Cantizani, que não puderam estar aqui representados, mas nós queremos que sejam levados para eles essa nossa homenagem, e toda a equipe que nesses 16 anos tem trabalhado. Através desses anos, progresso significativo tem sido feito, e muito desse sucesso pode ser atribuído a lições aprendidas a partir da análise dos dados, do registro dos dados de todos esses transplantes que já foram realizados aqui. Essa apresentação tem essa finalidade. A professora Sandra Vieira, a professora Lúcia Cantizani vão, em torno de 50 minutos, nos apresentarem esses dados e vão discutirem alguns aspectos importantes, e fica para o final algum tempo para a gente poder discutir alguns assuntos importantes. Professora Sandra. Né? Vocês já viram que eu gosto de falar, né? Não era nem para falar, já comecei a falar. Bom dia a todos. É com grande satisfação que o Serviço de Pediatria, o setor de gastroenterologia pediátrica e o programa de transplante hepático infantil participam, né, do grande round. É a primeira vez que vem o transplante hepático infantil para um grande round do hospital, que já é uma atividade tradicional, conhecida e muito valorizada dentro dessa instituição. O professor Boaventura já falou algumas coisas que eu também vou falar, então algumas coisas serão repetitivas, mas eu prometo que haverá novidades. Esse é o sumário da nossa apresentação, então nós vamos fazer um passeio rápido sobre o que significa transplante hepático infantil e sobre a nossa casuística e os nossos resultados. O primeiro transplante realmente foi feito na década de 60. Algum de nós não tinha nem nascido quando esse cirurgião americano idealizou fazer um transplante. E o primeiro transplante foi feito em uma criança com atresia biliar. Vocês podem observar, a partir dessa linha de vida, o quão evoluiu o transplante, especialmente no que se refere à sobrevida dos pacientes. Vejam que na década de 60... Bom dia a todos. É com grande satisfação que o Serviço de Pediatria, o setor de gastroenterologia pediátrica e o programa de transplante hepático infantil participam, né, do grande round. É a primeira vez
que vem o transplante hepático infantil para um grande round do hospital, que já é uma atividade tradicional, conhecida e muito valorizada dentro dessa instituição. O professor Boaventura já falou algumas coisas que eu também vou falar, então algumas coisas serão repetitivas, mas eu prometo que haverá novidades. Esse é o sumário da nossa apresentação, então nós vamos fazer um passeio rápido sobre o que significa transplante hepático infantil e sobre a nossa casuística e os nossos resultados. O primeiro transplante realmente foi feito na década de 60, algum de nós não tinha nem nascido quando esse cirurgião americano idealizou fazer um transplante. E o primeiro transplante foi feito em uma criança com atresia biliar. Vocês podem observar, a partir dessa linha de vida, o quão evoluiu o transplante, especialmente no que se refere à sobrevida dos pacientes. Vejam que na década de 60... Vai ser sem isso. Vejam que na década de 60, a primeira sobrevida relatada era de 23 dias, para passar, na década de 70, a 20% em 2 anos. Quando a gente olha isso do ponto de vista atualidade, a gente acha que isso é muito pouco. Mas, na verdade, nós saímos de dias para 20% de pacientes sobrevivendo em 2 anos. No final da década de 70 e início dos anos 80, houve o grande boom dos transplantes, que é a imunossupressão dos pacientes, a imunossupressão primária feita com ciclosporina. E esse autor já relata, depois do advento da ciclosporina como imunossupressor, uma sobrevida maior de 70% em 1 ano. E o transplante seguiu evoluindo. Em 1983, o Instituto Nacional da Saúde dos Estados Unidos já publica que transplante não é mais um experimento, mas sim um procedimento terapêutico visando o tratamento específico de pacientes com doença hepática crônica descompensada. Na década de 80 já se publica 40 mil pacientes transplantados com uma sobrevida de 75% a 80% em 1 ano. Na década de 90, mais de 12 mil pacientes candidatos listados para transplante nos Estados Unidos. Nessa ocasião, a alocação de órgãos era feita por um critério que se chamava UNOS, que previa gravidade do paciente e no nosso meio transplantava primeiro quem chegava primeiro na lista. Em 2000 foi implantado um critério de alocação que nos norteia hoje em dia, que são os scores MELD e PELD, que consideram parâmetros clínicos e laboratoriais dos pacientes, priorizando na lista os pacientes mais graves. No Brasil, como é que aconteceu? Também no final dos anos 60, início dos anos 70, já se começa a ser feita tentativas de transplante. E a Universidade de São Paulo, a USP, já tenta fazer 5 transplantes com uma sobrevida de 7 dias. E na década de 80, o professor Silvano Raia, continuando com as suas experiências com transplante, realiza no Brasil o primeiro transplante intervivos do mundo. Na década de 90, há uma expansão do número de centros transplantadores. E vejam bem que em 89, na década de 80, onde a coisa parece chamar atenção para o Brasil, foi também o período onde se começou a usar a ciclosporina como imunossupressor. Então, nós começamos transplante, na verdade, num momento um pouco melhor. Final da década de 90 é a organização da procura de órgãos e a lista única de espera regional, com a criação concomitante do Sistema Nacional de Transplantes, a realização e concretização de um protocolo nacional de drogas e só em 2006 nós começamos a alocar órgãos pelos scores MELD e PELD. O transplante hepático pediátrico começou junto com o transplante hepático, porque o primeiro transplante do mundo foi feito em uma criança. E em 1979, esse mesmo grupo que começou o transplante já relata 67 transplantes pediátricos com a sobrevida de 21% em 2 anos. Na década de 80,
são publicados os resultados desse grupo, com 47 crianças sendo transplantadas, e a sobrevida já é maior do que 63% num período de 6 meses. No Brasil, tudo começou também na USP, o primeiro transplante realizado, e o primeiro transplante intervivo também foi uma criança com atresia biliar, e nós começamos, como já bem lembrou o professor Boaventura, em 95, o transplante pediátrico do Hospital de Clínicas, seguido de vários centros de transplante pediátricos espalhados pelo Brasil. São em torno de 5 centros transplantados. Em 2006, acontece uma coisa. A professora Temes, junto à Comissão Nacional de Transplante, propõe que as crianças compitam, digamos assim, de uma maneira de igual para igual com os adultos. Porque os pacientes adultos são mais graves, têm maior morbidade do que têm as crianças, e as crianças sempre estavam sendo desvalorizadas quando da alocação de órgãos. E a professora Temes propôs, e foi aceito, que o PELD, que é esse score, fosse modificado a fim de que as crianças não se sobrepusessem aos adultos, mas que pudessem competir de igual para igual com eles. O PELD ajustado significa multiplicar 3 vezes o PELD calculado. E essa iniciativa da professora Temes realmente nos colocou em pé de igualdade do grupo pediátrico com o grupo transplantado quando da alocação de órgãos. A sobrevida geral de transplante hepático no Brasil, em um ano até 2010, é essa aí, uma sobrevida muito boa para um ano. Mais de 70% de sobrevida do paciente e do enxerto. O total de transplantes de fígado de 2010 no Brasil somam 1.413 procedimentos, com 55 equipes, 22 equipes de São Paulo. Quais são as indicações de transplante de fígado pediátrico? A gente imagina, principalmente quem trabalha com pediatria, que pediatria vai lidar com o paciente o mais saudável possível. Quais são as indicações de substituição do fígado na faixa etária pediátrica? Doença hepática colestática, insuficiência hepática aguda, doença hepática metabólica, tumores malignos e outras mais raras. A grande estrela aqui é a atresia biliar, respondendo por mais de 50% dos casos de transplante pediátrico em todo o mundo. As contraindicações absolutas e relativas se assemelham àquelas para os pacientes adultos. O que é a atresia biliar? A atresia biliar vale a pena nós comentarmos, porque a atresia biliar é uma doença exclusiva da infância, caracterizada por uma obstrução fibrosa da totalidade ou parcial da via biliar extrahepática. E hoje em dia a gente já sabe que esse processo fibrogênico culmina também com o desaparecimento dos ductos intrahepáticos, e a entidade clínica, que era antigamente chamada atresia biliar extrahepática, passa a ser chamada só atresia biliar. Uma doença grave, mas felizmente rara, cujos casos familiares não são descritos. Existem 2 fenótipos e o fenótipo mais comum é a forma não sindromática, que responde por 90% dos casos. Essa é uma figura montada pelo nosso colega Jorge Santos, que é a pessoa na equipe que mais trabalha com atresia, nos demonstrando que esse processo fibrogênico se inicia a nível do colangiócito, e na fase inicial, se existe uma preponderância de lesão promovida pelas células natural killer, que evolui para a destruição da via biliar, principalmente por ação de linfócitos do tipo CD4 e CD8. O que desencadeia esse processo inflamatório não se sabe, mas acredita-se que sejam fatores genéticos e ambientais concomitantes, não se sabendo ao certo a preponderância de qual deles. Então, a via biliar ela pode ser acometida de várias maneiras na atresia. Então, nós temos a atresia biliar em pacientes com vesícula, em pacientes sem vesícula, nós temos a totalidade da via biliar
fibrosada ou simplesmente só o ducto hepático e direito fibrosado. E essa figura também é do nosso colega Jorge Santos. O fenótipo clínico, e aí é que está o nosso grande problema, porque a gente transplanta tanto esses pacientes. Porque esses pacientes, clinicamente, são pacientes sem doença. São bebês que nascem a termos, adequado para a idade gestacional, e não sendo cuidado na visualização de fezes claras, não se faz o diagnóstico, ou se faz o diagnóstico muito tardiamente. Na década de 50, o professor Kasai, no Japão, eu sempre repito isso, quando ainda era residente, idealizou um procedimento cirúrgico que talvez restabelecesse o fluxo biliar desses pacientes. E a famosa cirurgia de Kasai consta da anastomose no porta-hepátis de cerca de 30 centímetros de alça de jejum. Isso mudou a vida dos pacientes com atresia, permitindo que a cirrose biliar secundária, que é o resultado da atresia, fosse cada vez mais tardia, permitindo que esses pacientes sobrevivessem mais tempo com o seu fígado nativo. No entanto, existem fatores prognósticos muito bem determinados. Restabelece o fluxo biliar quem é encaminhado até 60 dias. Restabelece o fluxo biliar quem é operado em um centro que faça mais de 5 casos por ano. Além disso, pacientes clinicamente mais estáveis, aqueles que não têm doença sindromática e aqueles que não têm colangite de repetição. Esse é o registro brasileiro de atresia biliar. Nós vemos que nós, aqui no Rio Grande do Sul, contribuímos com 189 casos. Aí eu apresentei isso num congresso e me disseram assim, por que tem tanto caso no Rio Grande do Sul? Não tem tanto caso no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem, e o Hospital de Clínicas tem o Dr. Carlos Killing, que é a pessoa que tem o registro mais acurado dos pacientes com doença hepática crônica. Então, nós temos mais porque nós temos um registro mais organizado. Então, são 189 casos que nós temos. E vejam aqui, a sobrevida do fígado nativo de acordo com a idade por ocasião da cirurgia de Kasai. Sobrevive mais, em torno de 4 anos, cerca de 70% dos pacientes que são encaminhados com menos de 60 dias. E isso é bem diferente do que aqueles que são encaminhados com 61, 90 dias ou com mais de 90 dias. E mesmo aqui no Rio Grande do Sul, a idade na ocasião da cirurgia é de 25 a quase 300 dias, com uma mediana de 80 dias. Então, no Rio Grande do Sul, ainda está se encaminhando o paciente tardiamente. E vejam nessa apresentação que toda dessa casuística, 9 pacientes não puderam ser submetidos à cirurgia de Kasai e foram direto para transplante. Então, no Brasil, sobrevive melhor quem transplanta do que quem não transplanta, quando se refere à atresia. E vejam nessa casuística de 30 anos, no Brasil, que a sobrevida é de 83% aos 4 anos dos que transplantam, contra 11% daqueles que não transplantam. É uma temeridade isso, porque o paciente transplantado, ele é um paciente que vai estar sob imunossupressão enquanto viver. Então, quanto mais tarde ele fizer transplante, melhor para a vida dele, mas não é a realidade do Brasil, infelizmente. Então, por que a gente transplanta? A gente transplanta porque existe uma doença rara que é encaminhada tarde, que a maioria desses pacientes, quando chegam para nós, já chegam com doença hepática crônica. O programa de transplante hepático infantil do Hospital de Clínicas é um programa institucional. Dentro da grande casa, que é o Hospital de Clínicas, nós temos o serviço de pediatria do hospital, chefiado pelo professor Boaventura, e dentro do serviço de pediatria, o setor de gastroenterologia, chefiado pela professora Helena Goldani. Fazendo parte do setor de gastroenterologia, tem um programa de transplante hepático infantil, conhecido dentro do hospital como THI. Essa é a equipe do THI, é uma equipe grande, equipe cirúrgica. A equipe cirúrgica conta exclusivamente com a doutora Maria Lúcia Zanatelli como cirurgiã. Então, nós temos um cirurgião e, felizmente, nós temos grandes colaboradores, que é o doutor Ian e a doutora Flávia.
A equipe clínica é essa, mas que conta com a colaboração de todo o setor de gastroenterologia pediátrica, da UTI pediátrica, da enfermagem, da assistência social, da psicologia e o apoio de todo o hospital, inclusive do grupo de pesquisa e pós-graduação, que nos permite sair para apresentar trabalhos. Então, eu quero chamar a atenção que o programa de transplante hepático infantil é um programa institucional, não é um programa do setor de gastroenterologia, não é um programa do serviço de pediatria, é um programa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Essa é a equipe. Na foto grande não tem a doutora Cristina, que estava viajando, mas eu não podia deixar de homenageá-la. A doutora Cristina está na equipe conosco desde o início e é grande colaboradora. Aí está ela com o seu sorriso junto com o paciente que foi transplantado pequeno e que já está... Esse daí eu não posso abraçar, porque eu fico quase na cintura dele. Esse programa foi planejado na década de 90. Eu lembro muito da doutora Temes, sempre dizia, nós passamos 3 anos planejando. E logo quando eu cheguei aqui, eu vim para cá em 1990, 91 especificamente, e a doutora Temes queria que nós procurássemos nos prontuários do SAMES as causas de mortalidade pediátrica. E assim fizemos e foi publicado na revista Dam-Higgs de 93 esse artigo, mortalidade por doença hepática em paciente com idade entre 30 dias a 15 anos, acompanhados aqui no Clínicas, pensando na instalação do programa. E as conclusões eram que a doença hepática era a terceira causa de mortalidade, a primeira era infecção, mas dentro da infecção tinha hepatite A. Então, se concluía que haveria indicação de transplante hepático em 17 de 23 casos. 74% dos pacientes se beneficiariam do transplante. E foi aí, realmente foi aí que tudo começou. Entre 94 e 96, 65 pacientes foram avaliados para transplante, com idade variando de 5 meses a 19 anos, uma proporção igual de masculinos e femininos, 46% atresia. Em março de 97, foi o primeiro transplante hepático do Hospital de Clínicas. E o primeiro transplante hepático do Hospital de Clínicas foi o transplante hepático infantil. A equipe era, na época, coordenada pela professora Temes e pelo professor Guido. Em 97, nós tivemos nossa primeira publicação científica que mostrava honestamente o resultado dos primeiros 8 casos com uma sobrevida de 50% em 9 meses. Qual é a missão desse programa? É não só oferecer o transplante para doença hepática aguda e doença hepática crônica, mas também primar pela qualidade de vida desses pacientes no período pós-operatório. As principais indicações de transplante no nosso grupo é a atresia biliar, como no mundo inteiro, sem nenhuma novidade. De 95 para 99 foram 39 transplantes, de 2000 para 2011, 97, 126 por doadores falecidos e já temos 10 doador vivo. Então, o total são 136 transplantes, desses 136, 7 são retransplantes, por trombose da artéria hepática, disfunção primária do enxerto, disfunção crônica do enxerto e trombose da veia porta. São 136 transplantes em 129 pacientes e nós vamos mostrar o resultado dos pacientes. Então, nossa conta agora é em cima de 129. Eu vou voltar aqui um pouco. A gente fica muito entusiasmado quando vê que de 95 para 99 foram 39 pacientes e de 2000 para 2011, 97. Isso, não, infelizmente, não é uniformemente distribuído. Vejam o número de transplantes por ano aqui dentro do hospital. E vejam como vem caindo o número de transplantes, especialmente a partir de entre 2007 e 2008. O Rio Grande do Sul, no início, era o primeiro em captação, doação de órgão. Hoje em dia é o 6º. Nossos pacientes têm igual distribuição no que se refere ao sexo. A idade é muito variável, mas a maioria dos pacientes, 57%, são pacientes pequenos, entre 1 ano de idade e 3 anos de idade. Então, imaginem o cenário. Pacientes pequenos, num cenário maior, onde a doação
de órgãos falecidos vem caindo. Temos pacientes em acompanhamento, cerca de 70 pacientes em acompanhamento. 48% ainda estão conosco, 10% já foram transferidos para a equipe de transplante hepático de adulto, que nos auxilia muito, especialmente no que a gente chama de medicina de transição. Então, a gente já tem 10% dos nossos pacientes transplantados com um misto de pesar e alegria, porque pediatra é meio pai e mãe, então a gente vê desde pequenininho, mas chega a hora que eles vão para o transplante hepático de adulto. E isso é uma coisa boa, significa que os nossos pacientes transplantados estão crescendo a ponto de não quererem dividir mais uma sala de espera de ambulatório com criança de 2 anos de idade. Temos 2% dos pacientes no Espírito Santo e 2% na Amazônia, sendo acompanhados. Até triste ver esse slide, né? É a mortalidade em lista. Então, a mortalidade em lista também está tendendo a aumentar. E o tempo de espera em lista é de 0, porque isso foi um único caso, a 27 meses. E esse único caso que não esperou em lista foi uma coisa muito interessante, eu gosto de contar, porque isso é, de certa forma, uma homenagem à doutora Maria Lúcia. Apareceu um órgão para uma criança que era uma criança da oncologia pediátrica com um hepatocarcinoma, e o fígado veio para ela. Eu estava de sobreaviso, a doutora Maria Lúcia me ligou e disse que no transoperatório viu que esse tumor era ressecável e que essa criança provavelmente não precisaria de transplante, que a gente chamasse o próximo da lista. Eu chamei o próximo da lista, que não atendeu o telefone. Era um fígado pediátrico, ia ser jogado fora, e nós ligamos para a central de transplante. Nós tínhamos há 24 horas acabado de avaliar uma paciente e não colocado em lista. E o combinado foi que a lista seria rodada. Se não tivesse receptor, essa paciente seria transplantada. Então, ela foi transplantada, ela ficou horas em lista, e ela hoje está muito bem. De que morrem meus pacientes? Meus pacientes morrem como morrem todos cirróticos, esperando por transplante. Nossos pacientes morrem de complicação de doença crônica. E vejam, essa é a mortalidade por peritonite bacteriana espontânea. É o trabalho da nossa residente Melina Meleri, que está em fase de divulgação. Então, nós vemos que sobrevida no fígado nativo após PBE, só 9% dos pacientes sobrevivem 9 meses depois do primeiro episódio de peritonite bacteriana espontânea. Então, eu tenho que transplantar, eu não posso ficar esperando por esses pacientes. Eu acho que, na literatura, quem tem essa casuística somos nós, porque nós não estamos transplantando como transplantávamos antes, em termos de número. Essa é a nossa lista atual. 9 pacientes, idade de 11 meses a 17 anos, 7 do grupo O, 2 do grupo a maioria atresia, PELD não ajustado varia de 4 a 48, tempo de espera em lista, 1 mês a 27 meses. Tem 3 pacientes esperando transplante há mais de 1 ano. 10 anos de transplante, quando se completou 10 anos de transplante, eram 91 pacientes transplantados, e a nossa sobrevida nos 10 anos era de 70%. E isso aqui é uma coisa muito interessante, porque nós comparamos os períodos de 95 a 99, de 2000 a 2005. Então, vejam bem, o período de 2000 a 2005 está em azul, e o período de... Deve ter sido... O Carlos devia estar com a veia gremista quando fez isso aí. Porque eu teria trocado a cor, mas... E o primeiro período, vocês veem em vermelho. Então, no primeiro período, a nossa sobrevida em 1 ano era de 62%, e no segundo, de 83%. A gente chama isso da nossa curva de aprendizagem. Todos nós passamos pela curva de aprendizagem. Quando se faz transplante, a curva de aprendizagem não é só cirúrgica, é clínica, é do intensivista e é da instituição como um todo. E o Dr. Carlos Killing procurou fatores clínicos de prognóstico reservado nos nossos pacientes, que eram peso abaixo de 10 quilos, idade menor de 2 anos, desnutrição, bilirrubina total acima de 10, colesterol menor de 6 e TTPA acima de 20 segundos. Agora, vejam que bonito como mudou nos diferentes 5 anos a sobrevida desses pacientes de risco
28% dos menores de 2 anos no primeiro período, 73% no segundo, e para os menores de 10 quilos, 70% de sobrevida no período de 1 ano. Essa é a nossa curva de sobrevida em 1 ano. Diferente o transplante de urgência e o transplante não de urgência. Então, no período de 1 ano, sobrevive em torno de 78% dos pacientes e 45% dos pacientes agudos. Essa é a nossa sobrevida em 5 anos, 65%. Essa é a nossa sobrevida em 16 anos. 62% é a nossa sobrevida em 16 anos. Em torno de 65% para os pacientes crônicos e um pouco acima de 50% para os pacientes agudos, e é muito parecido com a literatura internacional. De que complicam os pacientes? O Carlos Killing, quando vai conversar com os pais, ele diz uma coisa que eu acho fantástica: transplantar não é trocar uma peça. Então, os pacientes saem de um período de morte praticamente iminente para uma doença crônica, a doença da imunossupressão. Então, por isso que a gente não pode transplantar ao diagnóstico de cirrose simplesmente. Então, as complicações são várias, e as complicações que foram causas de óbito, a disfunção primária do enxerto, aneurisma micótico da artéria hepática, trombose da artéria hepática, SARA, pancreatite, infecção por citomegalo, infecção e sepse, rejeição crônica, um paciente faleceu de anafilaxia, doença linfoproliferativa pós-transplante, que nós temos, mas nós não temos tanto como, por exemplo, o grupo de São Paulo. Nosso programa tem pontos fortes: equipe capacitada, prestígio e reconhecimento, número constante de encaminhamentos, multidisciplinaridade assistencial e disponibilidade de espaço físico ambulatorial. Nosso programa tem pontos fracos: escassez de recursos humanos na equipe cirúrgica, dificuldade institucional na avaliação de doadores vivos. Nossas oportunidades: maior procura pela doação intervivos, interesse dos médicos residentes, integração com o serviço de genética médica do hospital e a aprovação pelo CNPq do projeto assistencial que envolve a utilização do transplante hepático como opção terapêutica. Mas nossos objetivos: possibilitar a realização de um número maior de transplantes, investindo no transplante intervivo, aprimorar o atendimento de pacientes candidatos ao transplante e os transplantados, e maior integração no acompanhamento ambulatorial. São essas as alternativas estratégicas que imaginamos: captar recursos humanos para integrar a equipe cirúrgica, possibilitar uma avaliação mais ágil do doador vivo, disponibilizar pessoal da equipe cirúrgica para a participação do ambulatório clínico, bem como da equipe clínica para a participação do ambulatório cirúrgico. Tudo isso nós fazemos permeados pelas ameaças que ainda existem, que são captação insuficiente de órgãos, especialmente no Rio Grande do Sul, aumento na oferta de doadores subótimos, aumento do número de receptores gravemente doentes, ocasionando um aumento da mortalidade, tanto em lista quanto pós-operatória. E esses são os nossos melhores, até me emociono, nossos melhores resultados. Então, essa menininha aqui foi transplantada faltando 1 mês para completar 1 ano de idade. E ela evoluiu assim, e hoje em dia, ela é essa moça. Essa menina era uma menina com colangite esclerosante, que ela era tão braba que ela chegou a dar um chute na doutora Temes. Mas ela era tão doente, ela era braba, ela tinha diabetes insípidos, tinha uma colangite esclerosante, secundária esteatose de Langerhans. Cadê ela? E agora é ela. Esse foi um paciente que recebeu um transplante intervivo, a sua mãe foi doadora, era um paciente que estava muito doente e que a gente até pensou em tirar ele da lista pela gravidade da doença. Vejam como ele está feliz. E esse paciente vestidinho com a camiseta do Clínicas era um paciente com hepatite fulminante pelo vírus A. E esse segundo aí, corado e sorridente, foi um paciente com atresia biliar que perdeu o enxerto por disfunção crônica, e essa foto já é ele tendo sofrido o segundo transplante. Então, eu gostaria de terminar com homenagem à professora Temes, que está em Edimburgo, trabalhando no projeto experimental dela agora do Zebrafish,
mas que é sempre a nossa grande homenageada, porque foi quem começou tudo isso. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu quero agradecer em nome ao Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo e em nome do professor Cantizani o convite e a nossa parceria ao longo desses anos de atividade dentro do hospital, junto não só com a gastroenterologia pediátrica, uma cirurgia pediátrica, a oncologia pediátrica, enfim. Vamos lá. Okay. A evolução técnica do transplante de fígado, como vocês viram, ela se confunde com o transplante pediátrico, uma vez que tanto o primeiro transplante, que já foi relatado aqui, quanto o transplante com sucesso, foram feitos em crianças. O primeiro numa criança com atresia de via biliar e 4 anos posterior, uma criança com hepatoblastoma que teve uma longa sobrevida, considerada então com 13 meses. Toda a evolução do transplante do ponto de vista de técnica cirúrgica, ele está muito imbricado com as crianças, até porque a questão do transplante do fígado reduzido, que é uma secção de uma parte do fígado, embora tenha sido feita a primeira vez em um adulto, colocando então o enxerto numa posição heterotópica na fossa ilíaca direita, ele realmente se desenvolveu mais para as crianças quando mesmo faz um transplante ortotópico, utilizando então um segmento, um fígado parcial numa criança. E a partir então da metade da década de 80, os americanos divulgam essa técnica da redução hepática, que então praticamente viabilizou a duplicação, a multiplicação do número dos transplantes pediátricos. Em 1988, o Silvano Raia faz 3 casos de transplante pediátrico nos primeiros do mundo, mas o primeiro inter vivos com sucesso foi feito por Strong, na Austrália, em 1990. E o fígado bipartido, que é o split liver, que foi feito por um alemão, o Piotr Mayer, não teve o desenvolvimento na Europa. Na Europa um pouco mais, na França, agora na Itália, mas nos Estados Unidos e na América Latina não teve desenvolvimento que nós julgaríamos que se teria. Bom, aqui em Porto Alegre, no Hospital das Clínicas, 25 de março de 1995, se realizou, então, o primeiro transplante de fígado pediátrico do Rio Grande do Sul, que foi um adolescente, um menino, o Sérgio, que depois nós retransplantamos 4 meses depois. Aqui vocês vejam, então, na foto do hospital, temos o professor Guido Cantizani, a professora Temes, representantes, o professor Hilberto, que já da cirurgia pediátrica, já falecido, o Rui, intensivista pediátrico, o grupo do serviço social, o banco de sangue representado pela Liana, o pessoal da enfermagem, da nutrição, mostrando então que a equipe já era multidisciplinar desde o seu início. Dentre as considerações técnicas, nós sabemos que o transplante hepático infantil e o transplante de adulto, eles diferem. 15% dos transplantes realizados no mundo, e o nosso cenário não é diferente do mundo, são pediátricos, né? E, de um modo geral, nós consideramos a literatura com menos de 18 anos. O colédoco da criança ele é frequentemente pequeno ou ausente, a maior causa é a atresia biliar, e a reconstrução biliar usual vai ser uma derivação biliodigestiva, ao contrário do adulto. Criança, a cirurgia prévia é a regra, quando o casar e várias outras cirurgias, inclusive as biópsias hepáticas. Eu diria que nesse grupo de 129 crianças dá para contar nos dedos aquelas que não tenham tido uma abordagem cirúrgica nos casos crônicos. A maioria dos receptores tem peso inferior a 30 quilos. Tem, com isso, uma maior incidência de complicações vasculares, especialmente a trombose da artéria hepática. Existe, então, uma menor disponibilidade de doador, tanto idade quanto peso compatível. E utiliza com maior frequência técnicas cirúrgicas alternativas. Fígado reduzido, o fígado bipartido, o monossegmento e o doador vivo. Então, os tipos de transplante de fígado. O fígado é um órgão que tem anatomicamente a possibilidade de sofrer segmentações. Nós podemos obter o enxerto para os nossos pacientes de um doador falecido, o fígado total, que é o ideal, o fígado reduzido, o fígado bipartido, que é o split, e também colocamos o monossegmento, e o doador vivo.
que é um fígado parcial, evidentemente. Quais são as vantagens do doador falecido? Todas. Propiciou o desenvolvimento e o aprimoramento técnico do transplante como um todo. Se não tivesse tido fígado de doador falecido, nós não teríamos o cenário do transplante de hoje, e nem os resultados. Viabiliza o transplante multivisceral. Pacientes que nascem, que têm problemas com enterocolite necrotizante ou qualquer situação em que eles precisem de multivisceral, o transplante ideal é de um doador falecido, assim como o transplante conjugado, embora nós já tenhamos feito um caso de intervivos, uma criança com hiperoxalúria, que ganhou o segmento lateral esquerdo e o rim do pai. Este cenário é mais complicado, tirar 2 órgãos de um mesmo doador. Então, facilita. E quando tem órgãos vitais como pulmão e coração, o transplante conjugado de fígado, coração e pulmão, necessariamente tem que ser de um doador falecido. Então, os resultados de sobrevida são excelentes, principalmente no fígado inteiro. Qual é o problema do transplante com doador falecido? Adequação, na criança especialmente, adequação da idade e peso do doador-receptor, a qualidade dos enxertos. Nossa população envelhece cada vez mais, os doadores estão cada vez em piores condições. A solução de preservação que se tem hoje e problemas de importação são mais graves, não se consegue obter a solução de Belzer, que no transplante pediátrico é prioritária até que se institua o IgL1, que é uma alternativa. E a escassez de órgãos que se tem, a professora Sandra já colocou muito bem, especialmente no Rio Grande do Sul, o que praticamente dificulta a questão da redução, e a bipartição é necessário um enxerto de boa qualidade. Este cenário aqui, vocês vejam, quando eu falo de adequação de tamanho receptor e doador-receptor, vocês vejam que num fígado total, às vezes, a alternativa técnica que a gente tem é essa, e foi baseada em cima deste cenário, que evidentemente não foi só o nosso, que se fez, então, o fígado reduzido, que é retirar uma parte do fígado que fique de forma adequada no abdômen da criança, e o restante era desprezado. Então, o que aconteceu com o fígado reduzido quando instituído, vocês viram no final da década de 80? Ele tornou o procedimento do transplante hepático pediátrico seguro, efetivo para a obtenção de um enxerto para crianças, diminuindo, então, o período de espera desta população. Proporcionou o aumento dos enxertos hepáticos para a população pediátrica, mas com um agravante, ele não interferiu no número total de órgãos disponíveis, uma vez que a metade do fígado, ou o pedaço não utilizado, era desprezado. Então, nós já em 1996, o programa começou em 95, começamos a fazer a redução hepática, fazendo excito após a retirada do enxerto, fazendo então uma hepatectomia com uma solução de preservação. Vocês vejam então, se eu não me atrapalho nesse... Opa, me atrapalhei, por gentileza, vou apertar. Vocês vejam então o enxerto com uma adequação do tamanho. Bom, quando nós falamos no cenário do Brasil, o cenário do Brasil, ao contrário nosso do Rio Grande do Sul, ele é otimista. É otimista por quê? O Brasil ele tinha pífios quantidade de doação de 2,2 no início dos anos 90, e agora nós estamos com 9,9 doadores por 1 milhão de habitantes. Nesse crescimento não foi às custas do nosso Estado, infelizmente. E hoje o Brasil, em números absolutos, ele é o 2º país do mundo a realizar mais transplantes. Então, o Brasil, no cenário internacional, em números absolutos, é o 2º país em termos de doadores e transplantes. Se nós formos ver por 1 milhão de habitantes, nós perdemos para o Uruguai, e estamos longe da Espanha, que é o primeiro do mundo, com 34,2. Se nós formos ver Brasil, então, o Brasil, o ano passado, em 2010, teve 9,9 por 1 milhão de habitantes. O primeiro estado é São Paulo, com 21,2, Santa Catarina, 17,7. Nós ocupamos a incômoda posição de 6º lugar, com 11,7, quando fomos o primeiro até 2005, e tínhamos uma doação em torno de 12, 13, até 14 por 1 milhão, que na época o Brasil estava em torno de 3,4, 4. Então, o Brasil subiu, nós estamos atrás, além de São Paulo, Santa Catarina, do Ceará, do Distrito Federal e do Espírito Santo. E temos mantido esses números com uma tendência a diminuir.
Sendo que vocês vejam que o nosso aproveitamento de fígado é o mesmo dos outros estados. Nós temos um aproveitamento de 79,6% dos enxertos, que são dos doadores, nós retiramos, aproveitamos o mesmo número de fígados de outros estados e do Brasil, até um pouco acima da média do Brasil. Como é que é o cenário, porque vocês têm uma ideia mundial? Nos Estados Unidos, em relação, nós estamos falando a questão da escassez de órgãos e agora a distribuição por idade. Essa faixa azul, do azul para baixo, são de pessoas com menos de 18 anos. Então, vejam o verde embaixo que se mantém estável. O que isso quer dizer? A necessidade de transplante na faixa etária pediátrica segue igual, não aumenta. A população tem envelhecido ao longo dos anos e quem tem mais de 50 anos e um grupo acima de 65 tem transplantado mais. Então, assim, o que nós temos no cenário, e isso não é só nos Estados Unidos, é na Europa, vocês vejam aqui, nessa faixa de vermelho, é a população com menos de 15 anos. Então, ocorreu, a partir da década de 90, dos anos 2000, uma estabilidade. Aqueles 15% do grupo pediátrico permanece igual e o número de pessoas mais idosas necessitando de transplante tem aumentado. Estados Unidos, Europa, e a mesma coisa, de uma certa forma, no Brasil. Esses são dados da BTO, do registro, em que vocês vejam que o transplante pediátrico, que iniciou lá em 99 com 20% em relação ao transplante adulto, em 2009 ele está 15,3%, que é o que nós temos em termos de cenário. Então, houve uma tendência, além da manutenção de uma discreta diminuição da necessidade de transplante na população pediátrica, quando comparado com adulto. Se nós só não ver os nossos dados, e essa é a casuística nos grupos que eu atuo, vocês vejam, em verde é a nossa casuística aqui, do Hospital de Clínicas, nós temos 14%, são 136 transplantes, aqui eu falo em número de transplantes, em relação ao nosso número de adultos, que é 870, nossa experiência então em 1.006 transplantes, a faixa etária pediátrica ela se mantém. Claro que tem períodos, em 2005 é o nosso melhor ano, e vocês vejam que a redução que nós temos também é de adultos em função da redução que nós temos de doadores no estado do Rio Grande do Sul. Bom, saindo da questão da redução, e essa explicação em relação à escassez de órgãos é dizer que é muito complicado, no cenário atual, como médico, nós tirarmos um pedaço de um fígado para uma criança e desprezarmos o outro, uma vez que a população pediátrica precisa de transplante, mas nós temos que ver alternativas, porque tem mais adultos precisando daquele mesmo enxerto. Então, é a escassez de recursos para uma necessidade aumentada. Aí vem a questão e o cenário em que nós fomos os primeiros do Brasil a fazer a bipartição hepática, que é a utilização de um fígado para 2 receptores. É uma progressão da técnica da redução, proporcionou o treinamento e proporciona para o transplante hepático intervivos e divide um fígado em 2 órgãos funcionantes. Geralmente o lado direito, maior para um adulto, um adolescente, pequeno, e o segmento lateral esquerdo para uma criança. E nós fizemos, como eu falei, nós fomos o primeiro grupo a fazer, fizemos tanto a técnica in situ como in situ, nós temos 7 casos de split, e por questões políticas e questões de alocação do enxerto e mais a dificuldade agora em relação à piora da qualidade dos enxertos e também a questão da solução de preservação, esse programa não se desenvolveu da maneira que nós gostaríamos. A técnica de bipartição, que é o split, aumentou o número de enxertos hepáticos, e ela até poderia, teoricamente, ter eliminado a necessidade do transplante intervivos. Os resultados de sobrevida do paciente do enxerto, eles são comparáveis com o fígado total, apesar da incidência maior de complicações biliares. E devido à escassez de órgãos, esta possibilidade da bipartição praticamente eliminou a redução hepática, sendo mandatório utilizar as 2 partes do enxerto, desde que tecnicamente possível. Não adianta a gente ter 200% de mortalidade, 2 enxertos que não funcionem com 2 pacientes que evoluam para o óbito. Evidentemente que nós não podemos utilizar todos os enxertos hepáticos. Se nós temos um aproveitamento de 79% dos doadores que existem, é porque nem todos os fígados podem ser utilizados e tem uma gama de contraindicações, e a professora Sandra já colocou algumas delas, eu não vou me repetir. Então, neste cenário, vocês viram transplante doador, fígado total, fígado reduzido,
bipartição, nós entramos no transplante com doador vivo. Ele, teoricamente, torna o transplante uma cirurgia eletiva, o que é ótimo, com hora marcada, com uma melhor condição clínica, talvez, do receptor e podendo selecionar um doador ideal. Não tem nenhum benefício imunológico comprovado e, a despeito do sucesso que possa ter, principalmente nas crianças, com riscos aceitáveis para o doador, sempre podem ocorrer problemas e isto afeta diretamente a família, geralmente os pais, e a equipe como um todo. Existe uma questão inserida, até institucional, em todo o programa, de que o transplante intervivos não pode ter insucesso. Isso, na verdade, é uma coisa que não existe, porque não tem 100% de sobrevida em nenhum tipo de procedimento na medicina. Mas os resultados não podem ser inferiores ao transplante com doador falecido. É por isso que se começa um programa de intervivos quando se tem treinamento técnico com transplante com doador falecido, exceto na Ásia, que não havia uma outra opção. Bom, em 2002, 21 de julho de 2002, nós fizemos, então, o primeiro transplante de fígado infantil com doador vivo, esse menino, Guilherme, que o pai foi o doador, e que agora ele está um menino maior aqui que esse púlpito. E por que esse programa, então, de 2002 para cá, nós não tivemos um desenvolvimento a ponto de fazer transplante em todas as crianças? Agora nós temos uma lista de espera com 9, onde temos 3 potenciais doadores vivos e nem sempre nós temos a disponibilidade do doador intervivos. Também não é uma cirurgia que possa ser feita em 100% das vezes, em torno de 40%, e no nosso meio cai para 30%. O que tem de diferente do transplante intervivos da criança com adulto? No transplante pediátrico, se preocupa com enxerto que seja grande demais, um big for size, com risco de disfunção e não funcionamento, consequentes a uma hipoperfusão. Mesmo que se feche o abdômen com tela, precisa ter volemia para encher aquele enxerto. Então, nós precisamos ter um tamanho suficiente para que a volemia do paciente não deixe o enxerto com uma isquemia quente. Idealmente, então, o tamanho do enxerto deve corresponder, no máximo, a 4% do peso corporal estimado da criança. Quando esse limite for ultrapassado, uma alternativa que se tem é a técnica do monossegmento. Nós temos um erro amostral de 20% no cálculo do volume do fígado no pré-operatório, mesmo contando com o apoio da radiologia aqui do hospital, principalmente a doutora Letícia e a doutora Yara. E a presença de anomalias vasculares, que são muito frequentes nas crianças, e nós temos que ajustar isso, o que aumenta, então, os riscos do transplante. Nas crianças, de um modo geral, se usa o segmento lateral esquerdo, e nós temos que ter a avaliação do volume e a qualidade do parênquima, que vai ser tanto o residual quanto o ressecado. Nós não temos esse refinamento de avaliação, mas nós podemos muito bem, com aquele erro que eu falei, de 20%, estimar o volume do segmento lateral esquerdo, ver a avaliação com uma angiotomografia da circulação venosa portal, da circulação venosa hepática, arterial e, através de uma colangio-ressonância, a via biliar. E aqui vocês vejam algumas imagens, e muitas vezes no transoperatório nós nos deparamos com enxerto, com um fígado que tem um segmento lateral esquerdo maior do que nós gostaríamos, que tem uma hepática esquerda acessória que não tinha sido visualizada, e que nós temos então que nos adequar ou abortar o procedimento, que isto, embora seja feito 4% das vezes, aqui no nosso cenário é muito complicado. Abrir o abdômen e dizer, olha, não temos condições de seguir porque o fígado era grande demais. Então, de um modo geral, a gente acaba ultrapassando um pouco essas questões, porque é o que nós podemos fazer dentro do nosso meio. E esse é como fica num grupo dos pacientes o segmento lateral esquerdo, onde nós adaptamos. O fígado ele tem que ficar um pouco rotado no abdômen, a via biliar fica mais posterior. Eventualmente tem que ser usado enxertos na veia porta e na artéria. São questões técnicas para que vocês conheçam, que nós temos que fazer, então, este ajuste de tamanho e peso. Não vou me repetir, nós temos, então, 136 transplantes, 7 retransplantes, fígado reduzido são 24%, 5% foram split, nós temos 10 transplantes
intervivos, mas se concentrando mais esse volume nos últimos 2 anos. Vou só mostrar alguns slides mostrando a nossa produção científica, uma tese de mestrado da aluna Mariana, que fez a avaliação das complicações vasculares no transplante pediátrico, e ela incluiu, então, 99 pacientes. Os critérios de exclusão dos 29 estão aqui relatados, e desses, 19 tiveram complicações vasculares. Todos esses pacientes, então, foram operados pela mesma equipe cirúrgica, técnica de rotina piggyback, a anastomose vascular sempre com lupa de aumento 13,5, fios absorvíveis PDS 7.0, Prolene 5.0 para as veias hepáticas. O tipo de complicação vascular que se teve, trombose da artéria hepática, no grupo avaliado foi a mais frequente, trombose da veia porta, estenose da artéria hepática, estenose da veia porta, neurisma micótico, foi o primeiro transplantado que evoluiu para um retransplante e refez o aneurisma micótico e morreu por sangramento, estenose da cava. E dentre a associação dos fatores relacionados com essas complicações vasculares, nós vimos que a cirurgia abdominal prévia é um fator, mas a presença de veia porta hipoplásica, e que não é infrequente nesses pacientes, está associada com o aumento das complicações vasculares, assim como o tempo de isquemia fria e a estratificação por tipo de enxerto, especialmente a razão um doador de tamanho pequeno, ele tem aumento das complicações vasculares. Então, nós consideramos o tamanho da veia porta, o tamanho do doador, o tempo de isquemia e a utilização de enxerto arterial, o que já denota uma dificuldade técnica de que a artéria era inadequada. E vocês vejam aqui, quando nós temos veia porta menor que 3 milímetros, nós temos um maior risco de ocorrência de complicação venosa, vascular, e também nós temos uma sobrevida menor daqueles pacientes que têm complicação vascular, quando comparados com os que não têm complicação vascular. Então, apesar de todo o avanço técnico que se tenha tido com o transplante pediátrico, as complicações vasculares contribuem significativamente para a perda do enxerto e aumentam a morbidade pós-operatória. Eu encerro aqui com um trabalho, um levantamento feito pela doutora Flávia, que tem atuado conosco nos últimos 2 anos, em que a nossa preocupação não é só com os resultados imediatos e com o perioperatório e com a sobrevida no primeiro ano, é com o acompanhamento desses pacientes. Os residentes têm visto no ambulatório. Então, nós quisemos ver quais foram as complicações a longo prazo, com mais de 10 anos de transplantes. E nós vimos, então, e aqui vocês vejam esse menino, que foi o nosso segundo transplante em novembro de 95, ele tem 19 anos, mas essa foto dele é com 12 anos. Estou mostrando, dos 40 pacientes que foram transplantados de 95 a 2000, portanto, que tem pelo menos um mínimo de 10 anos de segmento, nós vemos que 25 pacientes sobreviveram a 1 ano de transplante, 1 perdeu o segmento, e 24, então, foram avaliados após 10 anos de transplante. A característica deles, a maioria com atresia biliar, um número grande de cirrose criptogênica, a distribuição entre fígado total e reduzido, e a metade deles é menina. E vocês vejam que a longo prazo as complicações elas são menos relacionadas à técnica cirúrgica em si, mais de comorbidades da própria imunossupressão e da doença dos pacientes. A rejeição crônica, a disfunção renal, a hipertensão arterial, diabetes mellitus e linfoma, as doenças linfoproliferativas. E como é que estão essas crianças? Bom, essas crianças com mais de 10 anos, vocês vejam que o ensino fundamental, isso acho que retrata muito o que é o nosso Brasil, né? Ensino fundamental incompleto, 37,5%, ensino médio incompleto, 16,6%, 12,5% ensino superior, trabalhando, 8,3%, e com atraso escolar, 37,5%. A sobrevida desses pacientes já foi mostrado pela professora Sandra, de uma certa forma. E aqui, vocês vejam, eu encerro, a sobrevida que nós temos depois do primeiro ano, ela, nas crianças, ao contrário dos adultos, que os adultos eles vão morrendo por outras comorbidades, as crianças elas sobrevivem. Elas, passando do primeiro ano, elas mantêm a curva de sobrevida.
uma alta prevalência de rejeição crônica, e lá é um grupo histórico, né, de 95 a 2000, e pode estar associado, e na maioria das vezes está, a má adesão, especialmente na adolescência. O escolar, eu não sei se está relacionado à nossa própria situação de país, ou se tem a ver também com a questão da imunossupressão, da pior condição social dessas crianças. E tem que atentar muito para a transição desses pacientes da pediatria para os adultos. Nós trabalhando tanto com crianças quanto adultos. E neste cenário pode haver uma perda de segmento com risco de má adesão. Aqui nós temos, então, o Jean, que foi o nosso segundo transplantado, o Guilherme foi o terceiro, 25 de agosto de 95. Há 3 anos atrás ele fez um transplante de rim, ele tinha uma fibrose hepática congênita, já tinha disfunção renal no transplante de fígado, e há 3 anos atrás ele recebeu um rim de um doador falecido, e agora ele é acompanhado pelo grupo de adultos. Eu gostaria de encerrar dizendo que, neste cenário que nós temos de hoje, em termos de país, Estado e situação de recursos humanos, nós temos feito não tudo o que gostaríamos, o que imaginávamos, mas o que nos é possível. E dentro do que nos é possível, não tenho dúvida de que as decisões todas são tomadas sempre em benefício do paciente, daquilo que nós julgamos que é o melhor a ser feito. Eu agradeço a vocês a presença, a colaboração de todos que têm participado conosco nesses anos de trajetória, e a dizer, complementar, que esse não é um programa de um ou de outro indivíduo, e por mais que se tenha começado, a continuidade é maior do que qualquer iniciador, porque esta é uma necessidade dos pacientes. Enquanto os pacientes necessitarem de transplante, enquanto nós tivermos a excelência de tratá-los, nós pretendemos continuar com o apoio de todos. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta em relação aos doadores. Quem são realmente o grupo de doadores onde tem a drenagem maior? São adultos ou são crianças? Vocês recebem os pacientes vivos, são os pais, é isso? E os de doador morto são adultos de qualquer origem. É isso? Por que é tão difícil um pai doar um segmento do seu fígado para o filho? Isso é uma coisa complicada, assim, porque pai em geral doa um pedaço para os filhos. Hã? Mãe? Não, pai também. Nós, assim, tem um pai que é pedreiro, ele ganha um salário mínimo, ele tem 8 filhos. Esse pai, ele pode querer doar. Talvez para ele não entenda a dificuldade. Eu vou dizer para ele: o senhor não tem condições de doar. O senhor tem 7 filhos para criar e o senhor ganha um salário mínimo. Então, a nossa situação socioeconômica, ela é muito ruim. Eu estou dizendo assim, por que é difícil? Então, parece que tem contraindicações no sentido de esteatose, alcoolismo, idade, tamanho e especialmente condição socioeconômica. Então, nós temos as questões técnicas, elas se encarregam de 25% a 30%, as questões de falta de entendimento de um outro tanto, e, enfim, agora, eu quero te cutucar aqui no meio do povo, porque tu é um intensivista, eu não preciso dizer o quanto te estimo medicamente, mas a terapia intensiva, especialmente do Hospital de Pronto-Socorro, ela tem que mudar a atitude em relação à questão de doadores falecidos. Temos o Cristiano aqui, que é o nosso coordenador da área de transplante, trabalha no pronto-socorro. E é difícil essa linha da área da pediatria, Cristiano. O Cristiano esteve agora na Espanha, tem uma experiência interessante do grupo espanhol lá em relação ao transplante, que eu acho que é um dos principais países no mundo
em relação à organização do sistema de transplante, não só de criança como adulto. Você quer comentar alguma coisa? Não, acho que falar sobre doação, isso é um assunto bastante intenso aí, mas as estruturas, quando as pessoas falecem com oportunidade de doação, diferentemente do que acontece na Espanha, estão preparadas para oferecer, possibilitar que as famílias optem pela doação. Muito do que acontece na falta de doação do nosso Estado é que as instituições não estão preparadas para oferecer essa oportunidade para as pessoas que falecem e os familiares tenham oportunidade de doar, né? Acho que essa diferença é muito grande. Oi, Sandra, eu notei ali nas contraindicações que saiu a contraindicação social. Não sei se houve, porque e a contraindicação social é a contraindicação dinâmica e relativa, porque se consegue uma rede de apoio para a família, que é o que se tem conseguido, né, e uma melhoria da condição social, isso sai. Então, é uma contraindicação relativa e não definitiva. Eu me lembro, eu acho que 1 ou 2 casos houve contraindicação social para o transplante. Apesar da doação de órgãos, da baixa doação de órgãos ser um problema, quem tem em lista de transplante paciente pequeno não sobrevive sem transplante intervivo. A Espanha faz transplante intervivo. Quando eu tive na Espanha, o transplante que eu vi foi o intervivo, quando eu estive na Espanha, né? Então, em 45 dias, eu vi um transplante que foi intervivo. Então, criança pequena, quem opta por transplantar criança pequena, tem que optar por transplante intervivo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que enxergar e admitir, né? Geralmente é o pai aparentado, geralmente o pai ou a mãe. Eu tinha ficado em dúvida se deveria ter aberto o nosso... Vocês sabem que os Grand Rounds, eventualmente, a gente abre para o grande público. Eu achei que esse ia ser um Grand Round muito específico e não fiz a divulgação. Mas talvez tenha errado. Talvez a gente tivesse que aberto, porque a gente tem uma contribuição importante do grande público. Eu queria encerrar, agradecer a presença de vocês e especialmente cumprimentar o Serviço de Pediatria, de Gastroenterologia. A professora Temes não está aqui. Eu vou mandar um e-mail para ela, dizendo que ela foi homenageada aqui. E eu queria agradecer a presença de todos. Eu achei que ia ter pouca gente, mas estou vendo que o tema entusiasmou. Obrigado, até a próxima quarta.